Hoje fazemos a memória do dia em que Jesus foi assunto ao céu. Uma memória muito importante para nós e nossas comunidades. Quem nos fala explicitamente de Jesus assunto ao céu é só Lucas. No seu Evangelho, Lucas nos lembra que no dia da ressurreição, na noite, Jesus apareceu junto aos seus amigos, comeu peixe com eles, encarregou de ser testemunhas dele em Jerusalém, em toda a Judeia, na Samaria, e depois os conduziu até Betânia. E de lá os abençoou e foi assunto ao céu. Betânia, a casa dos pobres, o último lugar aonde Jesus nos deixou. Lugar do qual nossas comunidades, nossas igrejas nunca deveriam ter se afastado. Mas o mesmo Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos diz que Jesus ficou 40 dias com eles, falando do reino de Deus, tomando refeição com eles, comendo com eles, nesse momento rico de intimidade, como é quando estamos sentados ao redor de uma mesa, e nos falava do reino de Deus durante 40 dias. Parece contraditório com o que diz no Evangelho, na realidade é complementar, porque o mesmo Jesus que é assunto ao céu é o Jesus que fica conosco 40 dias e, já disse várias vezes, 40 na linguagem bíblica quer dizer a vida toda. Aquele Jesus que foi assunto ao céu é aquele que, como no Evangelho de Mateus, nos diz: eu estarei convosco até o fim dos tempos. E que nos diz, como no livro dos Atos, vão para Jerusalém, esperem a realização da promessa, e quando receberem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. Até o fim dos tempos, até os confins da terra. Não tem lugar, não tem tempo em que Ele não esteja presente em nós e através de nós. Eu vou ao Pai, tinha dito, mas eu volto a vós. Eu vou preparar uma morada para vocês, mas eu e meu Pai viremos em vocês e em vocês faremos nossa morada. Essa dinâmica de Jesus assunto ao céu, que de um lado revela e manifesta de que lado Deus com seu poder está. Aquele homem que os poderes do império, os poderes do templo crucificaram, Deus o ressuscitou e Deus o elevou ao céu até a sua direita, não como primeiro-ministro do imperador, mas como, assim significa na Bíblia, estar à direita de Deus, como o filho muito amado, o filho predilecto. Este é o meu filho, aquele que eu amei, e que agora está aqui à direita do Pai, gozando da mesma vida do Pai. Deus está do lado de quem foi rejeitado pelo templo, pelo palácio, pelo mercado, pelos exércitos. Ele e todos nós. E a este aí
rejeitado e crucificado, agora é dado todo o poder no céu e na terra. Não existe mais um pingo de poder em canto nenhum. Palácio não tem poder, apesar deles, na arrogância deles, se considerarem os donos do mundo. No templo não tem poder, apesar do sumo sacerdote se colocar enviado por Deus. O poder de quem tem autoridade, de quem nós temos que seguir, é o poder da autoridade que seguimos, não o poder ao qual obedecemos. Jesus é o único Senhor. Não teremos outros senhores, nem poderemos servir a dois senhores. Este é o anúncio de Jesus, assunto ao céu por parte de Deus, colocado ao lado dele, como filho amado. Mas este Jesus está conosco. E aqui, voltando ao texto que Lucas guardou nos Atos, a tentação permanente das nossas igrejas, das nossas comunidades, de nós mesmos. Visto que ele tem todo esse poder, então, é agora, Senhor, que tu vai instaurar o reino de Israel? Essa é a tentação maior. Esperar do céu a solução mágica, miraculística, de um Deus que resolva os nossos problemas, que nos garanta poder a nós mesmos. É agora que tu vai restaurar o reino, o nosso reino. Ou tentação permanente. Durante os 40 dias das nossas vidas, em todos os tempos e em todos os lugares, é agora que tu vai restaurar, esquecendo que o Jesus que foi ao Pai é o mesmo que nos diz: não, gente, os tempos de Deus são de Deus, vocês vão em Jerusalém, esperem a realização da promessa. Quando descer o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas até os confins da terra. E não canso de repetir, em grego, testemunhas é mártir. Sereis os meus mártires até os confins da terra. Este é o sentido da assunção de Jesus. Ele cumpriu sua parte. Ele realizou tudo o que ele devia. Por isso sua missão está completa. Agora é conosco. Não vamos esquecer as palavras que meditamos nos domingos passados. Vocês vão fazer as obras que eu fiz, farão ainda maiores do que estas, porque eu vou ao Pai. Eu vou ao Pai preparar-vos muitas moradas, mas eu e o Pai viremos a vós e em vós faremos nossa morada. Essa dinâmica permanente. Nós somos os continuadores da obra que Jesus continua realizando em nós, conosco e através de nós, pelo Espírito Santo. Ide, fazei discípulas todas as nações, fazei-as entrar na vida de Deus, batizando, mergulhando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando
qual é o nosso projeto, qual é o motivo pelo qual eu morri. Por isso que se de um lado Lucas nos lembra que o lugar em que Jesus nos deixou foi Betânia, a casa dos pobres, nos Atos nos lembra que foi o Monte das Oliveiras. Tá certo, Betânia e o Monte das Oliveiras estão bem perto. Mas o Monte das Oliveiras é o lugar onde Jesus decidiu assumir até o fim a vontade do Pai. No momento da entrega total. Esses dois lugares, Betânia e o Monte das Oliveiras, devem sempre estar como referencial de toda essa nossa caminhada. A casa do pobre e o lugar da entrega total à vontade do Pai. Que o Jesus assunto ao céu, sentado como filho predileto à direita do Pai, continue vivendo em nós, conosco, por nós, para que nós sejamos os construtores do seu reino, sabendo que podemos ser perseguidos, por isso seremos seus mártires.